muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer como? Com muito amor e com muita alegria. Mas vamos lá, quando alguém te pergunta se você costuma ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? E aí, você está vendo esse copo meio cheio ou meio vazio? Pode ser que ela está querendo saber se você nota as coisas que dão errado com mais frequência do que as coisas que dão certo, né? Mas, na verdade, isso é uma questão de perspectiva. E a palavra perspectiva, quando a gente pensa nela, ela remete à profundidade, a um ângulo de visão, a um enquadramento, né? Entre outros conceitos sobre perspectiva. Mas a perspectiva, ela é necessária na nossa visão de mundo. Caso contrário, imagina só, a gente ia ver tudo assim só de duas dimensões, imagine. Aliás, no treinamento Raízes, apesar de ser um dia só, mas você tem um profundo entendimento da física quântica, eu mostro um pedacinho de um filme que mostra exatamente isso, como seria ver o mundo em duas dimensões e não tridimensional como nós vemos. E uma das belezas da visão é quando nós, por exemplo, quando nós olhamos, você olha um pássaro de frente a um muro, por exemplo, né? Você olha aquele pássaro na frente do muro, nós não vemos apenas uma foto plana, né? O que nós vemos tem o quê? Tem movimento, tem luz, tem sombra, tem profundidade, e faz com que cada pessoa, cada um de nós, olhe de acordo com os aspectos que mais chamam a atenção naquele momento. Isso é o quê? Isso é perspectiva. E aí tem um escritor, um jornalista, um historiador americano, ele se chama Edmund Wilson. Ele diz o seguinte, que duas pessoas nunca leem o mesmo livro. E o que quer dizer isso, né? Que a minha percepção daquilo que eu li nunca será idêntica à sua, por causa das minhas experiências de vida, por causa das minhas crenças, dos meus filtros, né, dos meus valores, da minha personalidade e pelo ângulo pelo qual eu enxergo as situações com as quais eu me deparo. Em PNL, que é a programação neurolinguística, a gente fala o seguinte, que mapa não é território. Então, se você tiver sei lá, eu já dei esse exemplo em outras lives, né? Se você estiver num bosque, você está ali num jardim, e esse jardim, vamos dizer que tem ali 50 metros de um passeio de 1 metro de largura para você atravessar, e várias pessoas atravessarem aquele mesmo território. Por isso que em PNL fala, mapa não é território, cada um vai ter o seu mapa próprio. Então, se você for uma pessoa muito visual, você vai reparar nos pássaros, nas árvores, você vai estar olhando ali o encantamento. Se você for uma pessoa muito auditiva, você vai estar relatando os sons daquela travessia de 50 metros. Se você atravessar aqueles 50 metros com medo de estar ali no meio do mato, do jardim, talvez você só olhe para baixo, para a parte rasteira, com medo de aranha, com medo de cobra, invadido pelo próprio medo. Então, mapa não é território, né? Por isso que o Edmund fala exatamente isso. Se nós lermos o mesmo livro, a nossa percepção daquilo que nós lemos vai ser completamente diferente uma da outra, e enquadra todo o nosso sistema de filtro e de crenças pela vida. Porém, se por um lado existe a concepção de pontos de vista distintos, por outro lado, galerinha do bem, existe sempre a possibilidade de enxergar além do que todo mundo já enxerga, né? Quer um exemplo nisso? No caso do que eu falei do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Copo meio cheio ou meio vazio. Pode ser que ele seja apenas o dobro do seu tamanho que você considera ideal.
Nota aí que existe uma riqueza de perspectiva nessa terceira resposta, né? Uma profundidade que dá o quê? Dá uma outra dimensão. Então você entra em outra dimensão, além do meio cheio, meio vazio, além do preto e do branco. Então esse balanceamento que nós devemos buscar. E aí é exercitar o seu modo de enxergar o mundo. Boa parte do que quando a gente vai para a parte de psicoterapia, boa parte do que a psicoterapia trabalha é a compreensão de que aquilo que nós vemos em nossas vidas tem muito a ver com como nós vemos isso. Ou seja, nós somos seres subjetivos, nós não vemos o mundo com total neutralidade e principalmente objetividade. Então, assim, vale lembrar que a nossa percepção do mundo está atrelada às nossas visões pessimistas ou otimistas. E daí, novamente, a gente cai no nosso sistema de crença, né? Então, isso está atrelado a uma própria personalidade. Uma personalidade extrovertida ou uma personalidade introvertida, que são os nossos aspectos mais arraigados dentro de nós mesmos. E também aspectos mais flexíveis que nós temos, que esses sim, passíveis de mudança, né? Então, assim, quer ver? Vamos usar um exemplo aí. Lembre-se, você já não viveu isso. Quando você está se sentindo triste, quando você está se sentindo depressivo, parece que toda a vida ela fica mais cinza, não é? Quando você está ansioso, ansiosa, parece que tudo ao seu redor está em alta velocidade, porque a ansiedade traz essa velocidade. Então as coisas mudam. E o copo que antes você tinha uma perspectiva de olhar meio cheio, naquele momento ele parece estar meio vazio. Isso acontece assim, de uma hora para outra, sem que a gente entenda muito o porquê. Então, assim, é realmente trazer para a consciência, ver a vida pelo lado positivo, trazer para a consciência, enxergar o copo cheio. Nós somos completamente mutáveis e nem toda nossa perspectiva pode ser relativizada sempre, porque a personalidade de uma pessoa ela tem aspectos estáveis, relativamente fixos, mas no entanto, quando você se dispõe a questionar principalmente os pontos de vista negativos, tá? Que muitas vezes estão duros, enrijecidos, pelo quê? Pela experiência de vida que você passou. Então muitas pessoas falam assim, poxa, a vida me bateu tanto que eu aprendi a ser assim. E a pessoa se fecha, a pessoa se endurece. Então assim, quando você questiona por que aquele ponto considerado como negativo por você, por que você ficou duro em relação àquilo, aí sim, nesse questionamento, é possível realizar alguma mudança. E a mudança sempre vem de dentro. A mudança começa sempre, sempre, sempre em você. Mas as pessoas sempre insistem em querer que a mudança venha de fora. Então comece internamente a sua busca. A busca de quem? Sua, pelo lado positivo. Tenha em mente que há espaço em você para que as coisas ao seu redor ganhem uma tonalidade mais bonita. Tem uma pessoa que assiste minhas lives sempre, não fez os meus treinamentos, eu não conheço pessoalmente, aliás, eu não sei nem se é de São Paulo ou de fora de São Paulo, porque eu só encontro aqui no Instagram, mas sempre, quando vê um post meu, sempre após uma live, sempre ela põe
Eu posso contar assim, mais de comentários. Ela me escreve no direct e sempre mais ou menos e basicamente com a mesma pergunta: Luciano, mas e se alguém da sua família te fez alguma coisa que os teus pensamentos te mantêm na tristeza? E se nessa frase aqui, ou então ela faz uma pergunta: como posso fazer para não ficar triste? Como posso fazer para não ser dominado por isso? Como posso fazer para afastar esses pensamentos? Eu sempre respondo basicamente também a mesma coisa. Poxa, perceba essa negatividade e imediatamente transforme aquele pensamento em positivo. Perceba a maneira que você está pensando, imediatamente para e transforme em positivo. E se o pensamento voltar, para e transforme em positivo. E se ele voltar novamente, para e transforme em positivo. Até quando? Até aquele pensamento ficar positivo. Então essa pessoa praticamente me escreve todos os dias, sempre com o mesmo questionamento. E eu dou a mesma resposta, com muito amor e com muito carinho, com muita paciência. Até quando eu vou dar essa resposta? Até ela perceber que basta ela passar a pensar de maneira positiva e não se deixar afetar tanto por algumas coisas ou algumas pessoas, né? Em especial pessoas que vivem, aliás, dentro da casa dela. Então ela dá muito poder para as pessoas quando ela, na perspectiva dela, vê tudo como negativo e tudo como doloroso. Então você atrai isso. Então assim, é questão de ver mais oportunidades, claro, sem deixar de enxergar os riscos, né? Mas faça com que as pessoas ao seu lado passem a se sentir bem na sua companhia, com a sua boa energia. Chegará o momento em que tudo acabará dando mais certo, mas vai dar mais certo mesmo, já que você está cultivando a boa vontade naqueles com os quais você se relaciona, sendo mais tolerante, menos exigente e doando mais o seu lado bom no convívio. Convívio com quem? Poxa, com o outro, com você mesmo. Então tem pessoas que cobram muito e se doam pouco. E eu não estou sugerindo aqui que ninguém ignore a realidade dos fatos e nem que deixe de enxergar o fato feio e negativo que muitas vezes existe. Mas eu estou sim lembrando a você que mesmo diante de situações desafiadoras ou até mesmo negativas, há sementes que apontam para o bem. As coisas boas e positivas estão muitas vezes também contidas nas negativas, e o contrário também é verdadeiro. Então assim, qual é a sua colaboração para a mudança de perspectiva? Porque senão você só passa a ser intolerante, reclamar e fica ali estacionado, sem contrapartida. Então esse pequeno ajuste de perspectiva não é uma mudança tão radical, é uma maneira um pouco diferente de perceber as coisas. E no final, isso faz uma grande diferença e ajuda você a tornar uma versão melhorada de você mesmo. Então assim, quanto mais global e inclusiva for a sua visão sobre aquele copo, mais completa será a sua atitude diante da vida. E sempre vai ter isso, a sua perspectiva, se você olha esse copo meio cheio ou meio vazio. Se você olha as coisas à sua frente numa perspectiva positiva ou numa perspectiva negativa. E sempre seja você a mudança para aquilo que tanto procura, porque a mudança está em você. Ou então colabore com a situação
porque muitas vezes você reclama, reclama, reclama e a outra pessoa está ali mudando ou a situação está mudando, só que você está tão acostumado a reclamar e tão fechado naquilo que você sequer percebe ou se esforça para uma pequena mudança vinda de você. Muito bom. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. Vou deixar você agora no resto da manhã fazendo uma análise sobre a sua perspectiva. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram às 21h21. Estarei de volta ao vivo e a cores com a nossa meditação guiada. Vem para a meditação, convide pessoas, não só para a live, como para a meditação também. Vamos aumentar esse nosso campo energético, meditando juntos, emanando juntos esse amor, essa bondade de cada um de nós para todo o universo, né? Então é isso. Não ver o copo não tão cheio, não tão vazio, mas eu sempre digo que está ótimo. É isso, mas é a questão de você trazer para a consciência a maneira que você está vendo as coisas. E qualquer dúvida, basta me mandar um direct que com muito carinho, com muito amor, eu respondo aos directs pessoalmente. Perfeito? Galera do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. 21h21 estarei de volta. Ai, ai.